Olá família, olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje a ProAlê vem propor para vocês uma proposta chamada rotina. A rotina nós utilizamos no dia a dia lá no SEI, pois nós temos horário para dormir, horário para comer, horário para almoçar, horário de chegar e horário de ir embora. Também é importante essa rotina dentro de casa. Os nossos pequenos, eles gostam de saber o que vai acontecer durante o dia. Saber que depois da soneca tem um lanchinho, ou que antes de dormir vai ter uma história. Ela proporciona uma sensação de segurança. Isso faz com que os nossos pequenos se sintam menos ansiosos. Durante a semana, é legal vocês fazerem com as crianças regras e combinados. É importante lembrar que essa rotina ela pode ser flexível. Durante a semana, você estabeleça horário para determinadas atividades. E aos finais de semana, você pode quebrar essas regras. Você pode deixar a criança ficar um pouquinho mais tempo assistindo televisão, ou fazer o passeio como é de costume. Isso não se enquadra na rotina que é feita durante a semana. A nossa rotina ela é muito importante, porque a criança ela sempre vai saber o que vai acontecer durante o dia. E isso também é muito saudável e prazeroso para toda a família. Quando o papai e a mamãe vai trabalhar, a criança ela vai saber que vai ter o horário que o adulto vai voltar para casa, que os pais vão voltar para casa. É bom ter regras e combinados. Isso faz todo mundo se sentir mais seguro e feliz em sua residência. Eu espero que vocês gostem da proposta de hoje. Eu vou deixar um vídeo com a psicóloga doutora Carolina Braga, no qual ela vai explicar melhor como montar essa rotina. Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu vim falar com vocês, pais, como montar a tal da rotina para os filhos. Você já deve ter ouvido falar do psicólogo, do professor, do canal do YouTube, enfim, de qualquer pessoa, a importância da rotina para os filhos, até mesmo do pediatra. Ele não fala que tudo tem que ter horário, etc. Mas quando é bebê, isso é muito fácil, porque a gente decide, o bebê não se opõe, a gente vai lá, põe para comer em tal horário, põe para dormir em tal horário. Agora, as crianças, quando vão crescendo, começam a não querer fazer as coisas naquele determinado momento, dá trabalho para tomar banho, para comer, enfim, você que tem um filho pequeno em casa sabe bem. E os adolescentes também não são diferentes. Eu ouço muitos pais reclamando da dificuldade para conseguir tirar da frente do jogo, do computador ou da atividade que está fazendo e realmente fazer as atividades cotidianas. Então aqui vai uma dica importante para como você lidar com isso. Primeiro passo, você tem que estar consciente de para que serve a rotina. Eu vou dar algumas explicações bem rapidinhas porque esse não é o objetivo. Se você tiver outras dúvidas, escreve aqui que eu vou responder. Vamos lá. A rotina é importante porque todo o nosso corpo, inclusive biológico, ele é feito de ciclos. A gente tem os ritmos que a gente chama circadianos, que são cerca de um dia, relacionados à luz, de dia, de noite, que tem a ver com a secreção de um monte de substâncias que vão nos fazer sentir bem. Então o nosso próprio corpo precisa de uma rotina, precisa de começo, meio e fim, de ciclos. Além disso, a gente vive em sociedade, né? Não tem jeito de eu querer atender uma criança X hora e não avisar a família. E aí eu fico aqui esperando, mas a família quer vir em outro horário. E aí cada um faz o que quer, na hora que quer, e a gente não consegue se organizar. Ou imagine, sei lá, que você precisa pegar um ônibus e o ônibus passa a hora que ele tem vontade, não tem um horário combinado. Seria uma loucura, não é mesmo? Nós vivemos com base em horários, em combinados, em coisas que todo mundo definiu que vai acontecer naquele determinado momento. Então a nossa vida em sociedade é baseada em rotina, em horários, em definições. Outro ponto super importante tem a ver com alguma daquelas coisas que eu já falei para vocês de funções executivas. Quando a gente tem rotina, além de trabalhar o planejamento, a gente trabalha uma coisa que chama flexibilidade. Mas você pode falar assim, nossa, mas rotina é super rígida ou inflexível, como é que eu vou trabalhar a flexibilidade? De duas formas. A primeira é da criança também aprendendo que cada lugar acontece uma coisa diferente, em um horário diferente, de jeitos diferentes. E o que ele faz ou como ele se porta em um determinado lugar não necessariamente tem a ver com outro lugar. Isso a gente vai aprendendo com a rotina, com essas nuances do que eu posso fazer em cada momento. Outro ponto é quando tem uma mudança de rotina. A rotina ela não precisa ser rígida, ela precisa ser um acordo. Então, pode ser que o combinado era nadar naquele dia e naquele dia choveu. Então, como que a gente pode substituir isso? Então, essa flexibilidade que precisa ser negociada com as crianças e os adolescentes ajuda muito.
Bom, entendido alguns pontos aí da importância da rotina, vamos falar agora como fazer isso. Muitas pessoas me perguntam, Carol, mas como que eu faço? Eu trago pronto, eu peço para a criança fazer, como que a gente resolve isso? Uma dica importante, que eu acho bem legal de você definir antes, é com os cuidadores. Então, se você tem o seu marido ou outras pessoas que te ajudam no cuidado com as crianças, a sua esposa, a avó, tio, quem tá convivendo com ela? Conversar com essa pessoa, que coisas vocês não vão abrir mão. Por exemplo, a gente não abre mão que a lição seja feita depois do almoço, ou a gente não abre mão que o videogame seja no meio do dia e não no final do dia. Estabelecidos esses combinados, você chega para a criança, claro, dependendo da idade, né? Os muito pequenininhos a gente já traz mais pronto, deixa eles participarem apenas da parte de ilustração, de enfeitar e coisas do tipo. Mas os maiorzinhos a gente pode negociar e dizer, olha, aqui tem todas as atividades que você tem que cumprir no seu dia. Por exemplo, tomar banho, fazer a lição, descansar, ter um momento livre para não fazer nada, brincar com um amigo, brincar com os pais. Todas essas atividades. Que ordem você quer escolher? A gente pode dar essa opção, mas uma vez que foi combinado, vai ter que ser cumprido. Isso é legal, porque a partir do momento que as crianças entendem que elas fizeram parte do acordo, elas passam a respeitar muito mais esse acordo. E aí, é dentro disso que tem que ter o combinado anterior de que tem coisas que a gente não abre mão. Então, na nossa casa, não abrimos mão de comer e depois lavar a louça, por exemplo, e a criança vai participar dessa rotina. Essa parte você já deixa combinada, fixada. E o resto você pode deixar para combinar com a criança ou adolescente. Que materiais usar? Isso vai depender muito do jeito de cada criança e de cada família. Eu sei que tem famílias que são super artísticas e gostam, e tem famílias que são mais sérias que podem fazer uma planilha no Excel, não tem problema nenhum. O que eu acho bacana é o material ser do interesse tanto da criança quanto do adulto que vai participar dessa construção. O que precisa ter na rotina? Então vamos supor que você pode fazer de uma cartolina, põe todos os dias da semana. Se a criança for muito pequena, não precisa pôr horários, põe só a ordem do que tem que realizar. Se já é um pouco mais velho, já sabe ver os horários, e você quer também instituir esse combinado de tempo, coloque os horários do lado e, por favor, um relógio próximo da rotina. Não adianta querer que a criança saiba a hora se a gente nem deixa ela perto dessas informações, tá bom? A rotina precisa ficar num lugar visível, que a criança passe o tempo todo. Não adianta colocar no quarto dela se é o último cômodo da casa e ela nem fica lá durante o dia. É interessante que fique na entrada, perto da TV ou na cozinha. Lugares em que todo mundo possa ver e ajudar a criança a se organizar com isso, tá bom? Então você pode fazer de cartolina, de EVA. Eu gosto muito dos post-its ou adesivos colantes que você pode trocar. Como eu falei, vamos supor que a gente combinou da criança nadar hoje e aí choveu. Então, com o post-it você pode mudar a ordem do combinado, sempre junto com a criança. O velcro, para quem quiser fazer uma coisa mais requintada, também é uma ótima opção, né? Recortar as palavras ou figuras e colocar com velcro no painel. Tem algumas opções prontas, tanto de velcro quanto aquelas lousas brancas que já vêm divididos os dias da semana e a hora. Isso tudo vai depender do seu jeito de funcionar e do jeito de funcionar da família. O que é importante? Se adequar à idade da criança, se ela consegue ler ou não. Então a gente pode fazer com figuras. Ah, Carol, mas ela tá aprendendo a ler, então eu vou fazer com palavras para estimular. Gente, o objetivo da rotina não é ficar uma tarefa a mais, é ser uma coisa leve, uma coisa gostosa, quase assim, uma organização para aquela criança se sentir bem. Então faça do jeito que ela gostar. Se ela gosta de um personagem, se ela gosta de alguma coisa, vamos usar isso. Uma outra pedida também para os adolescentes pode ser o computador. Tem vários softwares, aplicativos de agenda que você pode usar e, inclusive, compartilhar a agenda com o teu filho. Isso é muito legal, porque o que eu vejo de adolescente, que, sei lá, famílias que têm 3 filhos adolescentes e cada um tem uma atividade no horário, os pais ficam malucos levando eles para todos os lugares. Acho que se você tem filho adolescente, já passou por isso. Então, às vezes, a tecnologia é bacana porque pode compartilhar as agendas e você saber exatamente qual é a hora das atividades do seu filho e ele também saber os horários que você está disponível para ele ou não. Então a opção online, e aí peça ajuda para os tecnológicos, aí os filhos tecnológicos, que eles sabem com certeza como usar isso. Outro ponto para a gente finalizar. Ah, fizemos a rotina, combinamos, e aí? A criança, o que eu faço para ele cumprir aquele combinado? Mais importante do que recompensa ou não é mostrar para eles a importância da rotina, que nós adultos temos a nossa rotina. Que imagina se um dia você resolvesse não fazer mais almoço pro seu filho ou não buscar ele na escola, porque você não tá afim.
ele ia sentir falta porque isso vai atrapalhar a rotina dele. Então é bacana a gente trabalhar muito com as crianças essa ideia de grupo, da família como um grupo que se ajuda. E ele cumprindo a rotina dele, ele também vai ajudar a cumprir a sua e vice-versa. E é claro que o elogio é o melhor reforço que existe. Dizer que foi bacana, que ele conseguiu fazer todas as atividades da rotina dele e sempre perceber o cansaço, o bem-estar da criança é essencial. Não adianta a gente lotar a rotina deles e não dar um tempo para aquilo que a gente sabe que é super importante, um momento livre, um momento lúdico, um momento de descanso, de relaxar, de ter ideias. E a gente já falou um pouquinho aqui sobre a questão do computador, sobre os brinquedos que a gente pode usar com cada faixa etária. Então, nos momentos livres que você colocar na agenda do seu filho, também procure colocar esses detalhes, jogos que são bacanas para estimular ele na escola, coisas interessantes a se fazer. Por exemplo, uma vez na semana pode ser o dia de jogo em família ou do filme em família, e o outro dia na semana pode ser dele chamar um amigo ou dele brincar sozinho. O mais importante não é a quantidade de tempo que a gente fica com as crianças e adolescentes, mas a qualidade.